Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Centro Universitário INTA, UNINTA. Meu nome é Evandro Cunha e nós estamos no nosso percurso acadêmico falando sobre as cartas apostólicas, né, os escritos apostólicos, e de forma muito especial, desculpe, estamos estudando sobre os escritos paulinos, né? Tá ok? Então, nesse momento, nós iremos fazer uma breve introdução, deixa eu ver se está partilhando aqui, uma breve introdução às duas cartas que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Eu creio que eu devo ter mostrado para vocês, eu fiz um rabiscozinho, né? Eu acho que eu vou colocar aqui para esclarecer, né? Que, de acordo com os estudos realizados, né, por especialistas nessa área, se verificou que aquilo que nós chamamos de primeira carta, na verdade, é a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, né? E aquilo que nós chamamos de segunda carta, na verdade, seria uma terceira carta, né? E ainda aqueles que acreditam que, na verdade, essas cartas estão inseridas umas nas outras, que foram mencionadas, mas a verdade é que Paulo escreveu, né, algumas cartas que nós não temos em mãos, como a carta que ele escreveu a Laodiceia, né? Embora alguns acreditem que seja a igreja de Éfeso, né? Mas eu acho que é uma discrepância muito grande, né? Paulo não iria errar o nome de uma carta, etc. E não haveria também motivo para usar de metáforas dessa natureza, né? Tá certo, pessoal? Então, é bom que você tenha isso em mente, né? Nós mencionamos isso na introdução geral das cartas paulinas, ok? Que, na verdade, a primeira carta é a segunda, né? Não sei se está dando para você entender isso aí. De acordo com os estudos, né? A própria menção de Paulo dentro dessas cartas à igreja de Corinto. E a segunda, na verdade, seria a terceira, ok? Então, aliás, deixa eu tentar colocar aqui, que às vezes escrevendo fica mais fácil, né? Rabiscando. Né? Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu escrever digitando, né? Então, aquilo que nós chamamos hoje de primeira carta, primeira vamos colocar aqui, né? Primeiros aos Coríntios, na verdade é segunda aos Coríntios. E aquela que nós chamamos de segunda aos Coríntios na verdade, a terceira carta de Paulo aos Coríntios. Isso aqui é uma teoria, mas é uma teoria bem abalizada, viu, pessoal? Baseada em estudos. Né? Não, o que está vendo aqui? Sim, aqui. Ok? Então, aqui ficou mais claro, né? Ficou mais claro aqui para a gente entender essa dinâmica, né? Deixa eu aumentar aqui o número da fonte, né? Para ficar bem grande. Pronto, agora ficou mais visível, né? Ok? Então, aquilo que nós temos hoje, que nós chamamos de primeira carta aos Coríntios, na verdade é a segunda. Por quê? Porque a primeira deveria ter se perdeu alguma coisa dessa natureza. Alguns acreditam que ela foi inserida depois aqui na segunda, né? E aquilo que nós chamamos de segunda, que está na nossa Bíblia como segunda, né? Que na verdade seria a terceira carta que Paulo tinha escrito, né? Ok? Então, essas cartas estariam perdidas, né? E uma carta também que ele escreve à igreja de Laodiceia, ok? Então, é bom a gente ter essas informações em mente. Agora, nós iremos fazer uma breve introdução, uma aula, né? Falando sobre uma introdução geral a essas duas cartas, e depois nós iremos fazer uma introdução específica, né, sobre cada carta. Tá ok? E antes é bom que você dê uma olhadinha nesse mapa, né, que eu gosto sempre de mostrar. Esse aqui é um mapa que abrangia o Império Romano, uma parte da Inglaterra lá em cima, né, a parte também do território da Germânia, né, do que hoje é a Alemanha,
toda a região da Bélgica, e descendo até mesmo o Oriente, né? Até o Oriente, é freada aqui pelo Império Partos, né? Né? Ok? Então, essa aqui não foi muito além da África, além do Egito, né? O Império Romano se deteve por aqui. Então, esse aqui é o mundo do Novo Testamento, né? O mundo do Novo Testamento é esse. De forma especial aqui, que nós estamos estudando, né? É essa aqui. Nós iremos estudar essa aqui, né? Cidade de Corinto. Né? Perceba que está na Grécia, né? E a região aqui do que a gente chamava de um mundo grego, né? Que eu já expliquei isso para vocês em aulas anteriores, né? Avançando. Então, primeira e segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Aqui é uma introdução geral, né? Então, vamos começar aqui falando sobre a cidade de Corinto. Vocês localizaram ali que está na antiga Grécia, né? A pequena faixa de terra chamada Istino, de Peloponeso, era governada por Esparta. Então, aquela região ali era grega, mas governada por Esparta, né? Lembremos que Esparta e Atenas eram as duas grandes cidades e detentores de poderes, né, na região. Nos tempos antigos, era o local da cidade de Corinto. Né? Foi lá que o uso original da palavra istmo, estreito, passagem estreita, começou. Geográfica e comercialmente, Corinto era importante porque era uma estação na rota marítima entre o Ocidente e o Oriente, né? Uma cidade portuária e também cosmopolita, provavelmente. O istmo tem cerca de 16 quilômetros de comprimento e 6 de largura, ligando o continente ao Peloponeso. Né? Seus portos eram Cencreias, cerca de 13 quilômetros para o leste, e Lequeu, né? Cerca de 3 para o oeste. Era perigoso viajar de navio perto das ilhas do sul da Grécia, bem como a uma distância de cerca de 320 quilômetros, devido às constantes tempestades daquela área. Era mais econômico e poupava tempo para os navios aportar em um dos portos, transferir a mercadoria para animais ou carroças a serem puxados através do istmo para o outro porto, distante apenas 16 quilômetros, numa pista chamada Diocos, ou Diocós, né? Para o uso dos animais, carroças e a pista era paga uma taxa. Corinto, desde tempos antigos, foi um centro de construções de barcos. Foi ali que o primeiro Tirene era aquele navio remado por escravos em 3 níveis, ou com véis diferentes, né? Ali foi onde começou a ser construído. Durante a época do Império Romano, era o porto base da Marinha Romana. A velha Corinto foi destruída em 146 a.C., pelos romanos, em sua conquista de Acaia. Por 100 anos, a área esteve largamente desabitada. Júlio César viu a importância estratégica de tal lugar e, em 44, iniciou sua reconstrução em torno de uma colina íngreme, denominada Acrocorinto, porque lá ela poderia ser facilmente defendida. Ela foi estabelecida como uma colônia romana devido à população inicial de soldados romanos. Corinto superou Atenas em importância para os romanos. E em 27, tornou-se a capital da província senatorial romana de Acaia, sob o governo de um procônsul. A pista Diocos foi construída para facilitar o transporte de mercadorias entre os dois portos de Corinto. De fato, controlava. A necessidade de um canal logo foi reconhecida. E Nero iniciou a sua construção, mas o projeto foi abandonado enquanto ele morreu. Somente em 1896 o canal foi de fato terminado. Quer dizer, já aqui na era moderna, né? Durante o primeiro século, Corinto, junto com Roma, Alexandria, Éfeso e Antioquia, constituíam as cidades mais importantes do Império.
Veja que isso aqui é importante, pessoal. Então, Paulo estava escrevendo a sua carta para uma das cidades mais importantes do Império, né? Isso aqui é importante a gente salientar, né? E, logicamente, como ser uma grande cidade, né, ali é um centro de vícios, né, de costumes, de tecnologia, de comércio, e por aí vai, né? Ela era provavelmente a maior cidade comercial daquela época, além de chamar a atenção pelo lucro proporcionado pelo uso do istmo. Logicamente, esse transporte que se fazia naquele território de um porto para outro pela estrada, né? E pela indústria de construção naval. Corinto era notada por sua fina porcelana, feita de uma argila muito boa, encontrada naquela região. Corinto era notada por sua fina porcelana. Aliás, Corinto era também um mercado atacadista de escravos do Império, de uma cidade de cerca de 600 mil habitantes. Eu volto a repetir, cuidado com esses números arredondados, né? Isso é coisa que historiadores fazem para facilitar a memorização, que não existe um número assim, né, fixo de uma cidade, de habitantes, né? Estima-se que somente 144 mil eram livres, cerca de 60 mil eram escravos vendidos em um único dia. Cerca de 60 mil escravos eram vendidos em um único dia. Então, perceba que era muita gente vendida, né, por um só dia, né? Isso mostra que é uma cidade grande, né? Muito grande. E importante também politicamente, comercialmente. Por causa do valor dos escravos fortes, eles eram criados como animais. Havia até mesmo um cercado de refúgios, onde os escravos não desejáveis poderiam ser abandonados. Como a maioria dos portos marítimos, Corinto logo conseguiu uma reputação internacional. Pessoas de todas as partes do Império afluíam à cidade para participar da riqueza e no comércio. Pessoal, eu volto a repetir aqui, que eu já falei em outras aulas, que vocês vão me ver, vez por outra, bocejando. E não é porque eu dormi à noite, não, é porque estou com a noite acordada, né? E nós estamos no período da pandemia, eu estou gravando isso, estou gravando sempre de madrugada, e é impossível, né, você ficar na madrugada sem dar uns bocejos, né? E a gente está fazendo isso para que o programa não seja prejudicado, o programa da faculdade, né? Para que os alunos tenham todo o material necessário para o seu desenvolvimento acadêmico, tá ok? Então, um pouquinho de paciência aí com esses ruídos, tá ok? Então, vamos avante. Essas pessoas traziam consigo sua própria herança cultural, incluindo seus costumes, uma cidade cosmopolita, né? Cosmopolita, ou seja, de diversas regiões, diversos países, incluindo seus costumes sociais e religiosos distintos. Porque Corinto era uma cidade relativamente nova, fundada em 44. Ela ainda não tinha desenvolvido sua própria herança cultural pela época da grande influência de estrangeiros. Talvez por essa razão ela fosse tão cosmopolita e sofisticada no panorama e tão tolerante com qualquer religião, costume ou religião. Logo se tornou laxa moralmente, e uma palavra corintianizada foi cunhada pelos atenienses para expressar a degradação moral de uma pessoa. Tá vendo aí, pessoal? Isso aqui é um dadozinho histórico, mas muito importante para você entender o conteúdo da carta, né? Quando Paulo fala de que na igreja estavam praticando coisas que nem mesmo lá fora, né? Nem mesmo os pagãos seriam capazes de fazer, né? A cidade era também famosa por seus jogos bienais do Istmo. Ocupava o segundo lugar em fama apenas em relação aos Jogos Quadrienais Olímpicos de Atenas. Corinto tinha uma grande amalgamação de várias religiões. A amalgamação quando você mistura uma coisa com a outra, né? Pelo fato de ela ter começado como a colônia romana, a deusa Roma tinha sido adorada juntamente com a deificação dos Césares.
os deuses romanos Júpiter, Marte e Vênus, substituindo os mesmos deuses gregos com nomes latinos. Também eram adorados. Os deuses gregos da cura, Esculápio, e Sol, Apolo, tinham muitos seguidores. O deus e a deusa egípcios Serapis e Ísis também tinham seu templo. Cada religião do mundo conhecido estava representada em Corinto. Em meio a todas as religiões pagãs, os judeus mantinham sua adoração monoteísta de Jeová nas sinagogas, mesmo nessa confusão toda, né? Por causa do alto conteúdo moral da religião judaica, muitos gentios eram atraídos a essa religião. Pessoal, isso aqui é um detalhe muito importante. Sempre haverá pessoas interessadas na verdade, né? E às vezes a gente diz assim, estamos vivendo num mundo tão depravado, ninguém tem interesse na religião, mas não é bem assim, né? Veja aqui o exemplo de Corinto. Mesmo naquele contexto de depravação, a religião judaica chamava a atenção pelo seu alto padrão moral. Avançando. Mas a religião principal era a adoração de Afrodite. Esta era originalmente a licenciosa Astarte fenícia, deusa da fertilidade, trazido para Corinto do Oriente. Um templo que podia ser visto de toda parte da cidade foi construído no topo de Acro Corinto. Esse negócio de fazer templos no alto, né, sempre teve essa ideia assim de estar mais perto, né, da divindade, topologicamente falando, né? Que podia ser visto, sim, aqui dentro. A natureza licenciosa da adoração era provida por 1000 sacerdotisas, prostitutas sagradas dedicadas à glória da deusa, né? Então, o sexo e a religião era algo muito mesclado, né, nessas religiões. E também a participação da mulher nesse processo, né? Por isso que no judaísmo nunca foi admitida mulher sacerdotisa, né? Um dos motivos era o contexto histórico, né? A gente não pode esquecer isso. Esse culto era provido pela cidade, e pessoas de toda parte do mundo iam a Corinto para contemplar a beleza do templo e participar de sua adoração, entre aspas, né? Porque esse culto era promovido pela cidade, cada mulher responsável na cidade se exigia prestar o sacrifício de 2 dias por ano a sua origem. Ou seja, mesmo a mulher do bem, entre aspas, né, ela tinha que passar 2 dias servindo de sacerdotisa, né, no templo, ou seja, como objeto sexual, né? Isso aí tem algumas culturas mais antigas ainda, né, praticavam lá no Oriente, né, que aqui estamos falando da Europa, né? O símbolo para o tal serviço, fosse pela sacerdotisa ou pelas mulheres responsáveis, era uma cabeça raspada. Olha aqui, pessoal, isso aqui vai ser importante para entender também quando Paulo fala do cabelo da mulher, né? Da honra que o cabelo dá à mulher, e às vezes a gente fica trazendo isso para o dia de hoje para só falar do tamanho do cabelo de mulher, né? Quando você esquece o contexto que está sendo falado aquilo ali. Porque naquela sociedade, raspar a cabeça estava relacionado com prostituição, né? Lembro que em Israel, Maria era dita prostituta, né? Pelo menos a mulher pecadora, não sabe se o nome dela, Maria. E é dito que ela enxugava os pés de Jesus com os cabelos, né? Isso mostra que não era um cabelo raspado. Então, não era uma norma mundial, mas pelo menos no paganismo tinha isso, né? De as mulheres que envolvidas nesses cultos pagãos rasparem a cabeça. Uma mulher com cabelo curto era olhada como quem estava em serviço ou recentemente havia terminado seus deveres cívicos no templo. O lucro gerado por este culto era provavelmente muito maior do que de qualquer outra simples fonte, né? Foi para esta cidade que Paulo se dirigiu em sua segunda viagem missionária aqui. Então, Paulo vai a Corinto na sua segunda viagem missionária. Uma cidade de tremenda riqueza para uns poucos, de pobreza para muitos, e escravidão para a maioria. Uma cidade onde a vida humana era comercializada por pagãos. Uma cidade de pecado excessivo, promovido pelos pais da cidade, né? A igreja em Corinto. Paulo chega a Corinto por volta do ano 50 depois de Cristo, né? Logicamente.
Tendo estabelecido igrejas na Macedônia, foi Filipos, Tessalônica e Bereia, e passando um curto tempo em Atenas, né? Está lá registrado em Atos. Em Corinto, ele fez contato com Priscila e Áquila, um casal de judeus cristãos que haviam sido recentemente expulsos da cidade de Roma pelo decreto de Cláudio em 49. Paulo trabalhava no mesmo comércio de confecção de tendas que eles e morava com eles. Paulo testemunhou através da sinagoga todo sábado até a chegada de Silas e Timóteo com uma oferta da igreja em Filipe, em Atos 18:5. Não mais embaraçado com a necessidade de prover seu sustento, Paulo começou a pregar diariamente nas ruas e nas sinagogas. Após um conflito com os judeus, ele deixou a sinagoga e entrou na casa de Tito Justo. Está em Atos 18, verso 7. E mais abertamente pregou aos gentios. Seu trabalho teve êxito e um grande número de judeus e gentios, tanto os ricos como pobres, tornou-se cristãos. Né? O mesmo, até mesmo o ex-dirigente da sinagoga, Crispo, né, e seu sucessor Sóstenes se converteram. Então, uma verdadeira obra do Espírito Santo ali, né? Paulo ministrou juntamente com Silas e Timóteo por 18 meses. 18 meses. Um bom tempo, né? Quando os judeus descrentes usaram a ocasião da chegada do novo pré-cônsul Gálio para lhe levarem acusações contra Paulo. Cada religião tinha de ser legalizada pelo governo romano. Religio licita. O judaísmo era a religião legalizada. E o motivo para a acusação, para assegurar a separação do novo movimento do judaísmo legal. Isso iria tornar o cristianismo uma religião ilícita, uma religio ilícita, e desta forma proibida em todo o império. Gálio recusou-se a entrar na disputa religiosa e rejeitou a acusação contra Paulo, está lá em Atos 18. No que concerne aos romanos, o cristianismo era apenas outra das muitas seitas dentro do judaísmo, e como uma religião legal, era livre para buscar prosélitos em qualquer parte do mundo. Né? A igreja era livre para fazer seu trabalho sem interferência governamental. A menção de Gálio é um dos poucos itens históricos mencionados no Novo Testamento, que podem ser determinados com razoável grau de certeza. Em uma inscrição, eu gostei dessa palavra aqui, razoável grau de certeza. Trabalhando com história antiga, não é difícil ter certezas absolutas de determinados detalhes da história, né? Uma inscrição encontrada no templo de Delfos confirma que Lúcio Júnior Anel Gálio tornou-se pré-cônsul na Caia durante a 26ª aclamação de Cláudio, que ocorreu no ano 51. Se Lucas está certo em relação a Paulo, Paulo trabalhou em Corinto 18 meses antes da vinda de Gálio, e com o edito de Cláudio, datado por volta de 49. É razoavelmente seguro dizer que Paulo estava em Corinto no ano 49, entre os anos, né? 49 e 51. Lucas, então, diz que Paulo, tendo ficado ali muitos dias, isso aqui é uma expressão hebraica, né? Embora esteja escrito em grego, mas a expressão é hebraica, né? Se usa muito no Antigo Testamento. Muitos dias, esses muitos dias podem ser anos, entendeu? Já que os anos são compostos, né, de dias, né? Partiu para a Síria, tendo Priscila e Áquila indo com eles até Éfeso. Essa viagem à Síria, via Jerusalém, provavelmente ocorreu em primavera de 52, né? De Atos 18, 24 a 28, sabes que Priscila e Áquila encontraram Apolo em Éfeso. O eloquente jovem alexandrino, escolado na mistura alegórica dos ensinos de Filo que era um judeu
que morava em Alexandria, né? Morou, né? Em Alexandria. Era um seguidor de João Batista, não filho, né? No caso aqui, o casal, o Apolo, né? Aparentemente não está familiarizado com a mensagem completa da morte e ressurreição de Jesus. Após ter sido instruído pelo notável casal, Apolo recebe uma carta de recomendação à igreja de Corinto. Lá ele pregou eficazmente por algum tempo. E diz os textos, né, que Apolo era um homem muito eloquente, né? Depois retornou a Éfeso e trabalhou com Paulo, de acordo com Coríntios 16, 12. Nenhuma parte Paulo sugere alguma vez que tenha havido relacionamento forçado entre ele e Apolo. Paulo jamais parece ter Apolo como responsável pelas relatadas divisões na igreja de Corinto. Não era questão de Apolo, né? Mas da própria igreja, né? Que alguns diziam que era de Paulo, outros não, eu sou de Cefas, né? De acordo. Mas ainda hoje tem isso, né? Eu gosto muito do pastor fulano, eu gosto muito do pastor fulano, do Billy Graham, que faleceu, né? Pastor Bulhon, do pastor fulano e tal. E às vezes é uma coisa normal, mas às vezes pode provocar tensões na igreja quando se trata de líderes locais, né? Uma história da correspondência coríntia, correspondência aqui no caso das cartas, né? Em alguma ocasião, após Paulo ter voltado a Éfeso para iniciar seu ministério de 3 anos lá, ele teve a oportunidade de escrever uma carta à igreja coríntia. Qualquer tentativa de se determinar os contatos com Corinto, na ocasião de sua primeira carta, é muito ilusória. E é somente em 1 Coríntios 5, 9, olha aqui, que o leitor sabe que uma carta anterior foi escrita. Veja, há uma carta anterior, tá vendo aí, pessoal? Por isso que é dito lá que a segunda carta, essa primeira carta é, na verdade, a segunda. Porque aqui é mencionada uma carta anterior. Os estudiosos da Bíblia se referem a esta carta como a carta anterior, entre as quais tratadas pela primeira carta. Paulo, ao referir-se a ela, em 1 Coríntios 5:9, diz que escreveu acerca de não se associarem com as pessoas imorais. Lembrando que a cidade era marcada pela imoralidade, né? Pelo fato de 1 Coríntios, 2 Coríntios 6, 4 a 7, 1, relacionar-se com essa ideia, ou seja, da imoralidade, estes versículos parecem completamente desligados do contexto, né? Alguns concluíram que isso é uma parte da carta anterior, ou seja, que essa parte aqui de Coríntios, de 2 Coríntios, né, fosse essa parte aqui da mencionada carta anterior. Pessoal, isso aqui é pura conjectura, né? Pura conjectura. Pode ser que a ocasião para essa carta tenha sido a informação trazida por Apolo. Mas isso aqui é conjectura pura, viu? Tem que colocar a interrogação aqui, né? A igreja em Corinto interpretou erroneamente essa administração de Paulo ou deliberadamente deu um sentido falso à carta, tendo um espírito de indiferença para com as considerações morais ou sentindo um desgosto pela disciplina moral ou espiritual. Seja qual for que tenha sido a razão para não compreender, ela escreveu a Paulo tascando de ambíguo o que ele escrevera e enviou a carta através de Estéfanas, Fortunato e Acaio. Em sua carta, pela boca de seus representantes, a igreja fez algumas perguntas importantes acerca da vida cristã vivida no mundo pagão, para que Paulo respondesse. Aí aqui tem vários textos, né, onde envolve a questão da sexualidade e espiritualidade, né? Com a vinda dos irmãos e a carta, juntamente com informações obtidas das pessoas da casa de Cloé, e talvez de Sóstenes, Paulo escreveu a primeira epístola aos Coríntios, essa epístola canônica, né, como nós temos aí. Isso foi feito em 54, né? Então, por isso que existe essa teoria de que quando Paulo escreveu essa primeira carta, na verdade, essa carta, a primeira carta, seria a segunda, né?
Em cerca de 54 a 55, cerca de um ano antes da segunda carta, né, da segunda carta aos Coríntios, que na verdade seria a terceira, né? Segunda carta canônica, terceira escrita, e levada a um discípulo cujo nome não é mencionado. Após o envio dessa carta, Paulo fez uma rápida visita a Corinto, a qual ele mais tarde se refere como uma visita dolorosa, possivelmente muito tensa, né? Deve ter feito algum aquele tipo de reuniões que tem que se dizer a verdade, né? E realmente é bastante estressante esse tipo de coisa, né? Ele escrevera acerca de enviar Timóteo para que este chegasse a Corinto depois da carta de 1 Coríntios, para o fim de tratar de alguns dos problemas. Aparentemente, a igreja havia recusado a reconhecer a autoridade de Paulo. Isso é uma questão muito séria no Novo Testamento, a questão da autoridade, né? Não só de Paulo, mas também de Cristo foi questionada, né? Dos apóstolos, etc. E havia rejeitado completamente o trabalho de Timóteo, representante pessoal de Paulo. Quando Paulo chegou a Corinto, a igreja abertamente o rejeitou e o acusou de não ser um apóstolo real. Olha, apóstolo real aqui estava se referindo a ser um discípulo que tenha visto, né? Que tenha sido que tenha visto pessoalmente Jesus. E isso aí Paulo vai refutar os seus argumentos que ele também viu Jesus, né? Embora de forma tardiamente, né? Ele chama até de forma abortiva, né? Mas ele teve a mesma densidade de experiência religiosa que os discípulos também tinham. Ele viu o mesmo Cristo, né? De forma agora glorificada. Né? Paulo ficou profundamente ferido e desapontado. Voltando a Éfeso, ele escreveu uma terceira carta, frequentemente chamada de carta áspera ou dolorosa, e enviou por intermédio de Tito. Isso está registrado aqui. Por isso que alguns acreditam que tenham visto até 4 cartas. Né? Esta carta também se perdeu, olha aí, juntamente com a primeira. Né? No caso aqui seria a terceira. A não ser que, conforme muitos creem, 1 Coríntios 1 a 13 preserve parte dela. Mas não temos nenhuma evidência histórica para isso. Né? Paulo ficou em Éfeso por um pouco mais de tempo e depois viajou para Troade, tendo dado a Tito instruções para encontrá-lo lá. Não aparecendo Tito, Paulo atravessou para Macedônia e talvez em Filipe interceptou Tito. Né? Tito informou a Paulo acerca da reconciliação da igreja com este. Né? Paulo, então, com o coração aliviado e um tremendo peso, escreveu a sua segunda epístola aos Coríntios. Segunda epístola canônica, né? Como ele está falando aqui. Sua carta de reconciliação. Isso ocorreu no ano de 55 e o início de 56. Paulo, então, foi para Corinto e passou lá 3 meses. Antes de prosseguir para Jerusalém, Roma e depois para a Espanha. Talvez o seguinte quadro solidifique a informação acerca da correspondência dirigida à igreja de Corinto, né? E, na verdade, pelo menos umas 4 correspondências foram feitas, né? Só não restaram 2. Talvez o quadro, assim, vamos lá aqui embaixo. Primeiro, Paulo escreveu uma carta anterior à igreja de Corinto, referida em 1 Coríntios 5:9. Alguns acreditam que, segundo os Coríntios 6, a 14 a 7:1, preserve parte dessa carta, mas é uma mera conjectura. Né? Segundo, Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, cerca de canônica, né? Entre 54 e 55 depois de Cristo, após receber informação acerca da igreja de Corinto, de representantes, bem como por sua carta enviada pela igreja. Terceiro, Paulo fez uma visita dolorosa a Corinto. Ele menciona aqui. E sua autoridade foi rejeitada. Ao retornar a Éfeso, ele escreveu uma carta áspera, né? Uma carta de desabafo à igreja de Corinto. E essa carta não a temos, né? E a enviou por intermédio de Tito. Quarto, Paulo prosseguiu sua
prosseguiu para Troade e para Macedônia, encontrou Tito e escreveu a carta chamada de reconciliação, que é a carta que nós temos hoje, a segunda carta dos Coríntios. Então, perceba, pessoal, que é muito provável que tenha sido pelo menos umas 4 correspondências de Paulo. Isso mostra que Paulo tinha uma relação muito forte com essa igreja, né? E também o desejo de que essa igreja pudesse alcançar um nível de maturidade espiritual. Pessoal, a gente fica por aqui, viu? A gente fica por aqui. Volto a dar aqueles conselhos que eu vou repetir isso aqui várias e várias vezes. Antes de assistir qualquer aula acerca das epístolas, o que é que você deve fazer? Você deve fazer uma leitura prévia, assiste a aula, e depois que assistir a aula, aí sim você faz uma segunda leitura. Quando você fizer isso, você vai perceber que sua compreensão a respeito dessas epístolas vai aumentar de forma significativa. Tá certo? Então, um forte abraço e nos veremos em breve para estudar a introdução, né, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, tá ok? Então, forte abraço e fiquem com Deus.